Olá pessoal, então hoje vou apresentar para vocês nossa terceira prática experimental. Nós vamos tratar do movimento retilíneo uniformemente variado. Então no experimento de hoje, basicamente a gente vai deixar que um carrinho deslize sobre um trilho de alumínio, sendo que esse trilho de alumínio ele tem uma projeção de ar aqui que minimiza o atrito do carrinho. Então a gente vai considerar que o carrinho desliza sobre essa superfície sem atrito, e essa inclinação também é uma inclinação pequena, com um ângulo pequeno, para que a gente consiga medir os tempos que o carrinho leva para passar por cada um dos marcos. Então, como nós estamos tratando de um plano inclinado, naturalmente nós vamos ter que a força normal ela não vai se equilibrar exatamente com a força peso. Se a gente observar os componentes da força, a gente vai ver que vai ter uma força resultante diferente de zero, que vai apontar nessa direção, que é uma parte da força peso. E essa parte da força peso vai depender do ângulo de inclinação. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior será essa aceleração que o carrinho vai ser submetido. Então, nesse problema, nesse experimento, nós vamos medir o tempo que o carrinho leva para passar em marcos em posições definidas. Vamos calcular a aceleração que o carrinho tem nessa trajetória. Também podemos calcular a velocidade que ele vai ter durante esse percurso. Então, a velocidade aqui ela é variável, né? Então nós vamos construir gráficos da velocidade, mostrando como é que a velocidade varia em relação ao tempo. Um gráfico também da aceleração, mostrando como a aceleração varia em relação ao tempo. A aceleração, afinal, varia, isso a gente vai analisar. A gente espera que a variação da aceleração seja mínima, né? E que se houver alguma variação, que essa variação esteja dentro de um erro esperado. A gente sempre espera que o erro seja um erro estatístico, né? A variação para mais ou para menos em torno de um valor médio, porque é um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade é variada de uma forma constante, né? Ela deve variar de acordo com essa componente que é uma constante. A massa do carrinho é uma constante, a gravidade é uma constante do ponto de vista local e a inclinação é uma constante. Então a gente deve conseguir verificar isso. Certo? Então, vamos para o experimento. Então, pessoal, essa aqui é a nossa bancada de trabalho. Vocês já conhecem, nós já fizemos experimento aqui na semana passada, movimento retilíneo uniforme. Então, o que a gente vai precisar mudar desse layout para o layout anterior? É que aqui nós temos um plano reto. Nós vamos precisar agora elevar um desses pedestais aqui, um desses tripés, para que a gente tenha um ângulo de inclinação. E vamos fazer isso com um ângulo pequeno, para que o carrinho não se mova de forma muito acelerada. E uma diferença desse experimento anterior é que agora nós vamos poder reproduzir as condições iniciais. Porque lembre, no experimento passado a gente dava um peteleco no carrinho e ele saía andando com uma velocidade inicial, mas não era uma velocidade inicial conhecida ou controlada, que a gente poderia sempre repetir. A gente precisaria talvez ter um dispositivo, uma mola, uma coisa para você dar uma energia cinética inicial sempre igual para poder ter reprodutibilidade. Naquela situação a gente não tinha isso aqui, então a gente basicamente deu um peteleco, uma velocidade inicial e observou o movimento do carrinho, mediu os tempos que ele gastou para passar entre cada par de sensores, que estão calibrados para 240 milímetros de distância, certo? Então, hoje a gente vai poder colocar o carrinho sempre numa mesma posição e abandonar ele e deixar que ele acelere sobre a ação da gravidade. Lembrando que ele vai acelerar com uma componente da força peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo de inclinação. Então, a massa é uma constante, a gravidade é uma constante e o ângulo vai ser constante. Então, a gente presume
que ele descerá, que ele se moverá nesse plano inclinado com uma velocidade que aumenta uniformemente e com uma aceleração constante. Então nós vamos verificar essas coisas a partir de agora. Então, pessoal, recapitulando aqui o material utilizado, nós temos esse jato de ar, esse gerador de fluxo de ar, que está conectado aqui ao nosso tubo de alumínio, nosso trilho, né, que é perfurado. Esse ar é ejetado por esses furinhos e faz nosso carrinho praticamente flutuar e deslizar sobre a superfície sem atrito. Então, uma diferença no experimento de hoje é que a gente vai liberar o carrinho aqui, ó, aproximadamente na posição 0, porque a gente quer sair do x igual a 0. Então vamos colocar o carrinho aqui na iminência de passar pelo sensor, certo? Sem necessariamente passar pelo sensor, mas ali na iminência de passar por ele. Lembrando que quando o carrinho passa pelo sensor, ele obstrui a luz do LED e o cronômetro digital começa a marcar. Então aqui está o nosso cronômetro digital, que vai nos dar os tempos. Então, pessoal, aqui está o nosso cronômetro, que vai estar marcando o tempo que ele passa, tipo no sensor 1 para o sensor 2, ou no sensor 0, né? Sensor 1, sensor 0 ao 2, do 0 ao 3, ou seja, da posição inicial lá do sensor 1 para o sensor 2, ou do sensor 1 para o sensor 3, e assim por diante. Ou ele também vai marcar o tempo, tipo do sensor 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Esses são os tempos que ele nos fornece. Aqui já está calibrado a distância entre os sensores, 240 milímetros, e aqui nós temos as velocidades médias que ele vai calcular para cada intervalo. Então, ó, eu vou marcar o ponto onde o carrinho vai sair com o pincel vermelho, para que quando a gente repita o experimento, a gente consiga colocar ele para sair sempre do mesmo lugar. Com isso, a gente vai garantir que o carrinho vai ter sempre a mesma condição inicial. Então vamos lá, vamos ligar o jato de ar, o fluxo de ar e colocar esse carrinho para andar. Vamos lá. Vocês observaram que dessa vez o nosso carrinho, quando chegou lá no final, ele encontrou um elástico, né? Eu usei um balão para prender ali atrás, porque geralmente esse experimento é feito com 2 pessoas. Então, quando o carrinho chega lá no final, ele iria cair, se não tiver alguém lá para segurar. Então, eu coloquei um balão para que ele se chocasse contra o balão e não caísse. O balão tem feito de uma mola. Porém, a gente conseguiu notar que o carrinho passou por todos os sensores. Então, o tempo foi marcado. Vamos verificar. Então aqui, pessoal, no cronômetro nós registramos os tempos entre o sensor primeiro e o seguinte, o primeiro e o último, por exemplo, e os tempos entre cada sensor. O tempo que ele demorou para passar entre cada sensor. Aqui, a partir desses dados, a gente já consegue observar que o tempo ele cai bastante. Por exemplo, ó, do sensor 1 para o sensor 2, ele demorou quase 1 segundo para poder passar de um para o outro. Depois, isso já cai para mais ou menos meio segundo. E depois 0,37, ou seja, aproximadamente 0,4 segundos, e depois 0,3 segundos. Então, cada vez ele passa de um sensor para o outro com a velocidade maior. Aqui também ele já calcula as velocidades médias de cada trecho. 0,2 metros por segundo, 0,5, 0,6 e aqui praticamente 0,8. Então tem um crescimento rápido da velocidade devido à aceleração. Então vamos guardar esse dado e repetir o experimento mais vezes
para a gente poder fazer médias e assim obter os melhores valores possíveis. Segunda medida. De um outro ângulo aí, terceira medida, velocidade inicial igual a 0, posição 0, partiu. Agora eu queria dar para vocês uma visão do cronômetro. Então essa é a medida que foi feita anteriormente. Eu agora vou zerar o cronômetro, certo? Vou recolocar o carrinho na posição inicial. E vou realizar o movimento e eu quero que vocês observem a marcação dos tempos no cronômetro. Partiu. Olha aí, pessoal, em laboratório sempre alguma coisa dá errado. E a gente geralmente diz que é no erro que as coisas a gente aprende mais. Observem que, dessa vez, o primeiro tempo, que geralmente estava medindo 0,9, aproximadamente 1 segundo, para ele andar do sensor 1 até o 2, agora deu aproximadamente 15 segundos. Por que aconteceu isso? E observa que o tempo depois, para passar do 2 para o 3, já foi mais ou menos aquele que a gente vinha medindo antes. Né? De 0,47, 0,37... Então, provavelmente o que aconteceu aqui é que o carrinho já tinha passado na frente do cronômetro antes da hora e o tempo já tinha iniciado. Quando ele passou no sensor 2, totalizou um tempo de 15 segundos. Então, isso é um problema que pode acontecer na calibração. Então, vamos tentar de novo. Vamos lá. Observem que agora deu tudo ok. O primeiro tempo deu 0,9822, aproximadamente 1 segundo, como nos experimentos anteriores. Então, pessoal, para explicar melhor, o que acontece é que às vezes quando a gente vai aproximando aqui, lembra que ele tem que sair mais próximo do zero possível, para evitar um erro sistemático. Então, se porventura eu encostar demais e ele obstruir o sensor, isso significa queimar a largada, né? Então, se eu passei pela frente do sensor, ele já vai começar a contar. Por isso que está contando aqueles 15 segundos lá. Então é necessário a gente zerar o cronômetro e medir de novo. Quinta medida. Então, pessoal, com essas 5 medidas nós concluímos nosso experimento. Vamos poder obter as médias dos tempos, das acelerações. Então, o que é que você vai obter? A aceleração do móvel, vai ter acelerações médias, vai tirar a média de todas essas medidas e vai ter o melhor valor possível para a aceleração. Vai fazer um gráfico da aceleração em função do tempo, para ver quais foram as flutuações. Ela deve girar em torno de um valor constante. Lembre-se que o erro aleatório é um erro que a gente não tem como evitar. E é o erro tipo desejado, que a gente não quer um erro sistemático, um erro grosseiro, um valor que fuja muito da realidade, certo? Então você deve ter variações do valor da aceleração, mas em torno de um valor constante. A velocidade, ela deve, eu falei no início, que ela teria um comportamento da função de segundo grau. Na verdade, quem tem o comportamento da função de segundo grau é a posição, né? A posição ela varia rapidamente com o tempo, ela cresce rapidamente com o tempo. Então isso dá uma parábola, uma função de segundo grau. A posição em função do tempo. A velocidade, ela cresce a uma taxa constante. Então isso é um comportamento de uma função de primeiro grau. Então o gráfico da velocidade deve ser uma reta crescente, né? Uma velocidade que cresce linearmente com o tempo, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido o experimento
Qualquer dúvida, estaremos à disposição no chat depois da aula. Espero que a gente consiga fazer um relatório técnico, apresentando os dados de uma forma crítica. É importante que vocês critiquem os resultados, que vocês analisem tudo com critério. Então, ao final, é importante que uma das partes mais importantes do relatório é a conclusão. Então, é importante que você analise os seus dados com critério, né? Seja crítico em relação aos seus resultados. Quando a gente tenta reproduzir uma teoria a partir de um experimento, a gente vê que ela tem algumas limitações, que o experimento ele foge um pouco do mundo ideal, né? Isso aqui é a realidade, é aqui que a gente vê as coisas acontecer. E a teoria ela faz várias adequações, né? Faz vários ajustes para simplificar, para poder representar, para poder explicar o fenômeno físico. Então é importante que você olhe com um olhar crítico, tente encontrar quais são as possíveis fontes de erro, de falha, certo? O que é que pode estar levando para uma sistemática de erros ou de desvios, né? Mas eu creio que com esses dados vocês vão ter uma boa reprodução de um experimento, de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, acho que vocês vão conseguir ter bons resultados, mas, claro, sempre com uma pedrinha de sal. Joia? Bom trabalho e até mais.